Horário ótimo 1.0 é um sistema feito totalmente com um algoritmo genético, técnicas avançadas, incluindo aí uma literatura de Oliver Reeves-Side. É um sistema feito com técnica de Annealing, totalmente desenvolvido com lógica matemática. O horário ótimo ele veio para agregar a todas as escolas que têm problema com horários, alocar disponibilidade e indisponibilidade do professor e fazer com que se encaixe em todas as aulas de maneira harmônica, né? O que eu vou estar demonstrando aqui é justamente uma turma com alguns professores, horários, enfim, uma sala de aula, como que é simples de fazer no horário ótimo. Aqui eu tenho um usuário e eu vou colocar a senha desse usuário e vou acessar o sistema. Aqui eu não tenho nada, se eu tivesse alguma coisa já mostraria aqui o turno, né? Eu vou configurar isso. Vamos configurar turno. Vou criar um turno. Esse turno vai ter aqui, no nome do turno, eu vou colocar igual está pedindo aqui uma dica aqui, né? Todos os campos tem uma dica. O nome do turno é apenas um termo que descreve o turno, por exemplo, manhã. E eu vou usar isso, manhã. Vou usar o turno manhã. Só que aqui, horários de aula por dia, eu vou colocar 5, só 5 aulas. Note que minha grade aqui já mudou. Tava 6, né? 6 aqui, ó, tem a sexto horário. Só que não, eu vou usar 5. Vou usar 5. Quantidade de hora é a quantidade máxima de horários de aula em cada dia da semana. 5. Coloquei 5. No domingo não tem aula, mas na segunda tem, a partir das 7 da manhã. Das 7 às 7h50, das 7h50 às 8h40, das 8h40 até as 9h30, das 10 até as 10h50, das 10h50 às 11h40. Bom, todos os horários aqui são os mesmos. Então eu tenho uma opção aqui do lado, aqui, ó, no caso na segunda aqui, tá vendo esse botãozinho? Copiar horário para o próximo dia. Eu vou copiar até sexta-feira. Sábado não. Mas se eu tivesse feito no sábado, eu poderia excluir. Então, fiz para o sábado, excluo, não tem aula no sábado. Na quarta-feira, o horário de saída não é às 11, é 11h40, é meio-dia. Então eu tenho todas essas opções de estar organizando diretamente nos meus quadros e salvo. Quando eu salvo, já tenho a turma da manhã aqui, turno manhã. Não turma, sim, turno, né? Turno da manhã. Bom, feito isso, vou voltar às configurações e vou criar as minhas salas de aula. Eu vou criar duas turmas para diferenciar. Eu vou criar aqui a sala brincadeira. Sala alegria, melhorar aqui, né? Alegria. E a sala felicidade. A sala da alegria e a sala da felicidade. Cadastro simples, só para me referenciar. Vou voltar aqui para mostrar. Referência da sala, que indica que aquela sala, nada mais que isso. Dou um OK. Vou voltar, retomar. Criar as minhas disciplinas. Aqui eu vou criar. Primeira disciplina. A disciplina é só o nome da disciplina. Ela é única. Porém, no caso, por exemplo, aqui tem até um descritivo. Se for, por exemplo, cálculo 1, cálculo 2, são disciplinas diferentes, né? Tem professores diferentes, são regras diferentes. Mas matemática, por exemplo, ela pode ser matemática no segundo ano, no terceiro ano, no quarto, aqui é matemática. Então, é isso que distingue a definição da matéria. Matemática, cadastrei a matemática. Vou cadastrar português. Português. Vou cadastrar aqui também história. Vou cadastrar geografia. Vou cadastrar ciências. Inglês. Pronto.
cadastrei as minhas disciplinas. Vou voltar. Vou cadastrar os cursos. Vou cadastrar sexto ano do ensino fundamental 2. Ok. Sexto ano do ensino fundamental 2. Aqui note que sempre só tinha só o editar aqui, né? O curso, disciplina, enfim, tudo que eu estava fazendo. Agora surgiu alguns botões novos aqui. O primeiro botão é editar turmas desse curso. Então, eu tenho um curso, só que eu preciso criar as turmas. Eu vou falar assim, na manhã, eu vou ter a turma A do sexto ano, na sala Alegria. E vou ter também, na parte da manhã, turma B, sala da Felicidade. Ok, feito. Depois eu tenho do lado o que? Vincular as disciplinas. Eu vou fazer aqui, na primeira, matemática, 6 aulas, 2, e eu vou deixar livre, depois a gente vai alterar isso para vocês olharem a diferença. Depois a próxima, português, também 6 livre. Depois vem, vou fazer inglês, uma aula livre. Depois ciências, 6 aulas livre. Depois geografia, 3 aulas. Mapa do beleza. Depois história, 3 aulas. Bom, 5 por 5, 25. Eu tenho 3, eu tenho 6, 12, 18, 19, 25. Tá perfeito. Matemática, português, inglês, ciências, história e geografia. 6 matérias, ok. Nessa daqui é a disciplina do sexto ano, ensino fundamental 2. Ok, fechado. Então, vou voltar aqui para... Olha, eu tenho 2 turmas e as 2 turmas vão seguir esse padrão, ok? Fechado, então. Vou voltar aqui, então o curso já foi. Eu vou criar os professores agora. Vou criar 6 professores. Jefferson. Sempre, né? Não vou passar aqui, mas sempre tem um descritivo para preenchimento desse campo. Eu vou cadastrar aqui o Jefferson, que vai ser o 1. E-mail do Jefferson vai ser esse. Da aula de matemática. Ok. Próximo aqui, eu vou cadastrar a Fabiana. Vai ser o 2. Fabiana. Ela vai dar aula de português. Fechado. Próximo professor. Aliás, eu vou cadastrar todos os professores, depois eu volto. Isadora. Vai ser 3. Isadora. Vai dar aula de ciências. Depois, Vitor Castro, 4, Vitor, vai dar aula de inglês. Depois, Emanuel, opa, Emanuel, vai ser o 5, então, Emanuel, vai dar aula de geografia. Novo professor, Thiago Castro, número 6, thiago@neurologia.com, da aula de história. Salvo. Então, aqui eu já tenho todas as matérias. Esse professor, opa, desculpa, voltando aqui no horário, esse professor, eu vou só marcar agregar aqui, editar disponibilidade de turnos e horários para esse professor, Jefferson Mello. Só tem a parte da manhã, eu vou falar que ele não gosta ou não pode, é indisponível no período do último horário, ele não pode dar aula. E ele deseja, é preferência dele, dar aula nos primeiros horários. Só que está livre, então está livre, eu não coloquei nenhuma obrigatoriedade. Feito isso, agora eu vou colocar aqui para o Emanuel as turmas, né? Vamos voltar aqui só para dar uma olhadinha numa coisa aqui, ó. Vincular disciplina e turma ao professor. Vou fazer isso agora. Curso, sexto ano, turma, manhã A. Aula que ele dá, geografia. Turma,
Manhã B. Aula que ele dá aqui, geografia. Ok, feito. Próximo, professor, sexto ano, turma A, português. Sexto ano, turma B, português. Okay. Próximo professor. E faço isso com todos os professores. Eu vou fazer aqui para gerar essas duas grades. Turma B, ciências. Próximo professor aqui. Turma A, matemática. Turma A, B, matemática. Thiago Castro. Fundamental 2. Turma A. Aqui nesse momento eu estou vinculando professores às turmas. Né? No caso eu tenho duas turmas aqui. No sexto ano, esse professor da História. O último professor aqui. Curso sexto ano, ensino fundamental 2, vincular a turma A para ele, a disciplina que ele dá aula. Inglês, mesma coisa que eu estou fazendo para o próximo professor. Feito isso, volto às configurações, estava em professor, não tenho mais nada para configurar. Então, toda essa parte que eu passei aqui é justamente a parte que precisa ser feita no primeiro momento. Depois disso, eu volto aqui na grade de horários. Não tem, só tem as duas salas que foram criadas agora, né, sem nada. E eu vou atualizar essa grade. Quando eu falo vou atualizar essa grade, significa dizer que ele vai processar e vai alocar os professores de maneira otimizada nessas grades. Cliquei, processou, está lá. Tudo prontinho. Note, o que aconteceu? Se eu pegar, por exemplo, português, essa professora Fabiana está dando aula de português aqui na segunda-feira, no primeiro horário, ela não pode dar aqui, o sistema já sabe disso. Ele já criou isso de forma otimizada. Mesma coisa para matemática aqui, para inglês, enfim, nenhuma aula está se sobrepondo com professores. Isso está livre. Só que eu vou fazer o seguinte aqui agora. Aqui deu certo, né? Matemática. Matemática está solta, matemática está solta, matemática, tem matemática espalhada aqui em tudo quanto é lugar. Eu vou voltar lá e vou falar que matemática vai ter que ser, para esse curso, vai ter que ser dupla, né? Cada duas aulas vão ser as aulas vão ser juntas a cada duas. Português, como tem 6, também eu vou fazer a mesma coisa. Ciências eu vou fazer a mesma coisa. E vou dar um ok aqui. Eu estou agrupando de duas em duas as aulas. E vou recalcular isso. Quando eu recalculo isso, note que eu tenho matemática, ciência, matemática. Isso na primeira turma. Na segunda turma, português. Aqui eu tenho português também. Português. O último horário, o professor de matemática era indesejado. Está indesejado na primeira e na segunda turma. Note que não tem nada de matemática. Nem na primeira nem na segunda turma. Porque o sistema otimizou isso. Bom, esse foi um exemplo, né, simples, mas que abrange todo o contexto de criação de horários, de forma muito simples. Inclusive os filtros aqui, eu posso pegar aqui, por exemplo, um professor, só a grade desse professor, por exemplo. Vamos pegar a grade da professora Fabiana aqui. Fabiana, o que acontece aqui? Primeiro horário na segunda-feira, sexta B e sexta B. Na terça ela dá na sexta A, terceira e quarta aula, e assim vai. Então fica muito fácil visualizar inclusive as grades dos professores. Vou pegar um outro aqui, Emanuel, tá lá tudo prontinho dele, onde que ele dá aula, se é A, se é B e o que ele faz. Posso também filtrar, no caso eu só tenho um curso, então vai vir tudo dos dois, mas poderia filtrar por curso. Então tá aí. Posso imprimir inclusive. Vou abrir aqui, para você impresso.
essa daqui é uma demonstração de como a matemática, de forma colocada na computação, ela ajuda no dia a dia. Sistema por ótimo, um sistema 100% na web, um sistema pronto para ser utilizado, um sistema fácil de utilização. Adquira a sua cópia e bom trabalho e uma boa economia de tempo. Um grande abraço, até a próxima.